Olá, professor e colegas. Nós somos o grupo 10, formado pelas alunas Andressa Ramos Dionísio, Emily da Silva Campos e por mim, Tâmara Tavares de Moraes. Estamos aqui para abordar o tema da terminalidade. E para isso escolhemos o artigo intitulado Eutanásia, entre a ciência e o dogma. A autora do artigo é Rosânia Lúcia Figueira. Ela é graduada em Psicologia, mestre em História e doutora em Psicologia pela UFRJ. Seu artigo foi publicado na Revista do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ no ano de 2011. Passamos então ao texto. O objetivo desse texto é investigar as representações e os significados que sociedades contemporâneas ocidentais atribuem à noção de vida e de morte. Para isso, é feito um diálogo entre os aspectos jurídicos, os aspectos psicológicos e a religião. Tratar assim a temática da eutanásia é refletir sobre essas concepções de vida e morte, que são moldados então pela nossa cultura, pela nossa ética e também por avanços científicos e tecnológicos. Nesse sentido, o questionamento suscitado pela autora é: qual o sentido e a função da vida diante de uma doença terminal e sem perspectivas de cura? Devido a essa relação dicotômica entre vida e morte, começamos a pensar a eutanásia justamente pela relação com a morte. Por mais que a ideia de morte, as suas representações e os seus significados tenham sido transformados ao longo dos anos, ela continua sendo vista como algo misterioso, doloroso e angustiante. Nas sociedades modernas, morte pode ser vista como um obstáculo à felicidade. Por isso, existe uma tendência em ignorar esse fenômeno. Consequentemente, não vivemos o luto da mesma forma que ocorria no passado. De acordo com a autora, hoje não se trata mais de honrar os mortos, mas de proteger o vivo, que se conforta com a morte dos seus. Dito isso, a elaboração do luto se torna essencial diante de uma morte, pois é nesse momento que reavaliamos a vida, repensamos o seu sentido e assim refazemos as nossas relações. Existe um processo de transformação da identidade pessoal do indivíduo que vive esse processo de luto. Ainda de acordo com a autora, a doença pode ser vista como um evento social, que desencadeia a morte biológica e a morte social. Ainda que o desenvolvimento tecnológico da medicina e os remédios alteram as causas dessa morte biológica. Nesse sentido, morte biológica é entendido como fim do organismo humano, e morte social, aquela que ocorre após a morte biológica, é um momento que encerra a identidade social dos indivíduos, que se dá por meio de cerimônias de passagem, marcando a saída do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Dito isso, é importante conceituar eutanásia. O texto traz a seguinte definição: é a eliminação indolor, por piedade de quem sofre ou presume-se estar sofrendo e que no futuro sofrerá de modo insuportável. Como já dito, a aceitação ou não dessa prática perpassa questões culturais. Por exemplo, a autora relaciona o crescimento da opinião favorável à eutanásia com a repugnância que se tem hoje em dia pela velhice. Ainda segundo alguns autores, é possível falar em eutanásia social, que é quando a escolha deixa de ser do indivíduo e passa a ser da sociedade, justamente pelo ônus financeiro de se prolongar a vida de um paciente sem muitas perspectivas de cura. A ideia presente nesse tipo de raciocínio é de custo-benefício imposto por uma sociedade capitalista. Portanto, para entender os aspectos psicológicos que envolvem a eutanásia, é necessário uma percepção acerca do sofrimento, da doença e do processo de morte. Todos esses fenômenos naturais e que fazem parte da vida humana. Para a autora, o surgimento da medicina urbana é um marco, pois
altera o conceito de saúde, passando a ser considerado, então, tanto as expressões subjetivas do indivíduo como a sua fisiologia, de modo conjunto. Na visão da medicina comportamental e da psicologia da saúde, áreas de atuação derivadas do behaviorismo, o sofrimento e a doença estão relacionados com o contexto sociocultural, influenciando o uso que cada indivíduo faz do seu próprio corpo. Diante de uma doença terminal, existem muitas vezes o sentimento de perda da dignidade, principalmente quando o tratamento causa mal-estar, desespero e medo. Diante da morte, o medo parece ser uma resposta psicológica comum, universal. Para alguns autores, então, existe um movimento pela busca da dignidade no processo de morrer. Isso significa morrer em paz. Uma morte digna aos pacientes enfermos, no qual seus direitos são respeitados. Isso seria diferente da eutanásia, entendida como um apressamento da morte. Diferente também da distanásia, onde existe um prolongamento da morte com intenso sofrimento. Diferente também da ortotanásia, entendida como uma morte correta, pois não há, nesse caso, o prolongamento artificial do processo natural da morte. Estudos demonstram ainda uma forte relação entre o doente enfermo que pede para morrer e o quadro de depressão clínica. Existem perdas significativas para esse indivíduo, falta de apoio social e solidão. Já os aspectos jurídicos envolvem o que seria o direito de matar ou o direito de morrer, em razão de acabar com o sofrimento vivenciado pelo ser humano. Dito isso, decorre uma questão jurídica. Um indivíduo tem direito de pôr fim à sua vida, valendo-se de outra pessoa? Essa questão, ela torna-se mais urgente, principalmente num contexto em que a vida é um bem jurídico fundamental. Bom, a autora diz que não existem razões fisiológicas, biológicas ou clínicas para acelerar o processo da morte. O que existem são razões sociais, antropológicas, culturais e religiosas, a favor ou contra. É nesse sentido que a eutanásia deixa de ser uma questão interna e exclusiva ao campo da medicina e passa a ser um debate mais amplo e complexo, já que atinge toda a sociedade. Entre os argumentos jurídicos favoráveis estão princípios e normas jurídicas que reconhecem esse valor fundamental da vida. Entre eles, a dignidade humana, essencial à nossa condição de ser humano, e o princípio da autonomia, expresso na Constituição brasileira. Nesse sentido, a eutanásia pode ser vista como uma forma de reivindicação suprema da independência humana. Alguns autores consideram uma expressão de fuga da dor e da agonia, que se dá primeiramente na subjetividade individual, depois no coletivo, expresso na sociedade, e por último, esbarra-se nos princípios legais. Já os argumentos jurídicos contra se devem à criminalização dessa prática. Pelo Código Penal brasileiro, a eutanásia é proibida e configurada como homicídio ou omissão de socorro, mesmo que a pedido do paciente. Assim, a morte assistida pode ser classificada em dois tipos: a ativa, que se dá pelo uso de algum medicamento que induz a morte e é classificada como homicídio privilegiado, ou um segundo tipo, que é a passiva ou ortotanásia, que significa omissão ou interrupção do tratamento do paciente, que seria então a omissão de socorro. Próximo à eutanásia também está o suicídio assistido, que também é tipificado no Código Penal brasileiro. A diferença é que no suicídio a morte não depende diretamente da ação de terceiros. Ela é consequência de uma ação do próprio paciente, que pode ter sido orientado ou auxiliado por terceiros.
Existem ainda os aspectos religiosos. De acordo com a autora, na sociedade moderna ocidental, tanto a vida como a morte podem ser concebidas por meio de posicionamentos religiosos. Para isso, ela analisa brevemente 4 religiões: o budismo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Nas 4 religiões, o que perpassa as discussões é o questionamento sobre a autoridade divina e a possibilidade de autodeterminação do ser humano para dispor da sua própria vida. A inclusão da religião e da ética nesse debate se deve ao fato de considerarmos também os valores e as crenças subjetivas no momento do sofrimento, e não apenas questões derivadas da biologia. Nesse sentido, diante de uma doença terminal, a eutanásia é discutida por 2 vieses: ora no sentido de uma morte digna, sem sofrimento, e ora como uma forma de libertação. A autora conclui que o movimento da morte digna e os cuidados paliativos, quando trabalhados de modo interdisciplinar, auxiliam na aceitação da morte sem sofrimento, aquela que acontece no seu devido tempo. Nesse sentido, a psicologia visa compreender as necessidades e os desejos do paciente enfermo e da sua família, para contribuir com uma morte humanizada. O acompanhamento psicológico faz parte desse rol de cuidados paliativos, para amenizar esse sofrimento, não através de uma proposta da eutanásia, mas por meio de um suporte à vida do paciente terminal. Isso envolve a construção de uma rede de apoio e também a criação de um vínculo de confiança para lidar com a preeminência da morte. Agradecemos e até mais!